Olá, meus queridos! Meio da semana, hora de um devocional e uau, que maravilha, né? O verãozão voltou com tudo no meio do nosso inverno. Tô muito feliz com isso. É, temperaturas de 30 graus no inverno, quem vai reclamar, né? É, um abracinho, né? Gentil do nosso Deus no meio de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Ah, e eu nem sei se vou conseguir passar o que eu quero hoje. A gente vai continuar na semana que vem, eu tenho certeza. Mas eu li uma citação de um homem que, no meados de 1850 e tralalá, J.C. Ryle, lá de Inglaterra, escreveu o que ele achava ser a descrição de zelo, né? E não vou nem ler para vocês o que ele definiu, como ele definiu hoje. Eu quero primeiro fazer outra coisa. Eu quero falar um pouco sobre zelo para nós, seguidores de Jesus Cristo, né? E após essa definição, e vocês vão ouvir, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas a única coisa que eu fiz foi olhar o que a palavra de Deus diz sobre zelo. Pesquisei versículos, né, que qualquer um pode fazer, que tem alguma forma da palavra zelo. E é interessante, porque existe zelo bom e ruim. E mesmo quando o zelo é algo, uma característica, vamos dizer assim, positiva, ainda pode ser usado para um fim que nós consideraríamos ruim, entendeu? Vocês vão entender melhor após ouvirem os versículos. Então hoje eu vou olhar para baixo bastante, porque eu vou estar lendo versículos, e tem dezenas e dezenas de versículos na Bíblia, ou trechos que usam essa palavra. Eu separei alguns e apenas ouvindo já vai ajudar a gente a entender como Deus vê, o que Ele acha sobre isso, né? Então, como o pastor é o Ângelos, o mensageiro, né? Na verdade, sou só o porta-voz de Deus, o alto-falante. E vocês já sabem como eu gosto muito de passar a palavra para vocês. Então, palavra de Deus sem muito comentário do Davi hoje, de propósito, tá bom? Mas antes disso, eu tenho uma pergunta, tá? Vocês acham que o zelo entre nós, que buscamos realmente viver como Jesus nos ensinou e mostrou, é uma palavra ou característica louvável e desejável? E junto com isso, e entre os evangélicos em geral, como é visto zelo? Vamos orar. Obrigado, Pai, por se encontrar com a gente e pelo privilégio que eu tenho de passar a Tua voz gravada nas páginas da Tua palavra para meus amados irmãos. Fale aos nossos corações, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Estamos nos encontrando contigo nesse momento. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém. Então vamos lá. Josué 23:11. O seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dediquem-se com zelo a amarem a Deus. Interessante. Números 25, Finéias, um sacerdote, desviou a minha ira, diz Deus, de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que
em meu zelo eu não os consumisse. Então nós vemos aqui que Deus é zeloso e quer que sejamos zelosos como Ele e com os propósitos dele, né? Deuteronômio tem 3 que eu escolhi. Deus fala, não adorem nem façam imagem de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais. E eu tirei alguns versículos, nem peguei o versículo todo ou o trecho todo, mas você pode voltar e olhar e ver tudo, tá bom? E as referências em Deuteronômio são 4:24, 5:9 e 29, 18 a 20, que eu vou ler agora. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Ele trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. 1 Reis 19:10, Elias, super deprimido. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. A gente sabe que ele continuou falando, eu quero morrer porque eu sou o único que ainda sou fiel a ti. E Deus falou, não. Mas o próprio Elias se descreveu como zeloso pelo Senhor, né? 2 Reis 10, 16 e 19, 31. Jeú, que foi um rei de Israel, ajudou o Jonadab a subir na carruagem e lhe disse, venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Então o zelo é para ser visível aos outros também, né? A outra passagem diz, o zelo do Senhor dos exércitos a executará. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Lembra que a gente falou sobre Ezequias, aquele túnel que não deveria ter feito para se proteger contra a Síria? Isso é Deus sendo zeloso para Jerusalém, falando, eles não vão tocar na minha cidade porque eu decidi, né? E o Ezequias ignorou isso, tá? Em Salmo 69:9, 119, 139, o Davi fala, o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. Então, Davi zeloso pela casa de Deus e por Deus, né? Provérbios 19, versículos 2 e 3. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado a perder o caminho, ou perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Interessante, né? Então aqui o zelo no sentido negativo. Zelo sem conhecimento não adianta nada, Deus fala, né? É como sinceridade, mas na direção errada. Sinceridade por si só pode ser louvável, mas pode ser errado, né? Então, Isaías tem 3 trechos. Isaías 9:7, 26:11, 59:17. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. O zelo
do Senhor dos Exércitos fará isso, falando sobre o nosso futuro, né? Que é maravilhoso. Erguida está a sua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Seria uma boa oração para nós agora, né? Que todos ao nosso redor possam ver a maneira que Deus zela por nós no meio de tudo isso, né? E se envergonhem, porque não estão nem aí para Ele. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Parece hoje de novo, né? Ele viu que não havia ninguém e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Não é assim hoje? É. Alguém viu alguma coisa? Todo mundo finge que não viu, as pessoas não querem se envolver, né? Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo, como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá o que merecem. Jesus odeia a injustiça e o ser humano maltratando o outro e ninguém defendendo, né? E é interessante que a expressão, né, envolveu-se no zelo como numa capa, porque falou de justiça e salvação e vingança, e é como se o zelo está sobre tudo isso, né? O zelo empenha a justiça, a salvação e a vingança. Ele é zeloso em todas essas áreas, né? E tem mais, mas nós vamos ter que continuar a semana que vem. E a semana que vem nós vamos olhar mais versículos e depois tirarmos também algumas lições para nós, tá? Mas eu quero só terminar fazendo mais uma vez a mesma pergunta, agora que vocês ouviram alguns dos versículos. Vocês acham que o zelo entre nós que buscamos realmente viver como Jesus nos ensinou e mostrou é uma palavra ou característica louvável e desejável? E agora, junto com isso, é comum você ver pessoas zelosas, seguidores zelosos? Nem preciso falar, porque é óbvio que Deus valoriza e espera isso de nós, né? Então, será que você precisa melhorar nessa área? Que essa semana você possa lembrar dessa palavra zelo à luz da palavra de Deus e decidir que você quer ser como Deus deseja que você seja nessa área, tá bom? E a semana que vem vamos continuar. Obrigado, Pai, por ser um Deus zeloso para conosco, um Deus ciumento de nós, um Deus que é por nós e quer nos proteger e se dedica a zelar por justiça, por salvação, por vingança correta e quer que nós sejamos também zelosos. Pai, nos lembre dessa palavra todo dia até quarta-feira que vem. E que a gente possa decidir que vamos ser zelosos em muitas áreas após estudarmos ainda mais essa palavra que hoje em dia, com certeza, está fora de moda com respeito ao Evangelho e às nossas vidas cristãs. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.